Muito bem, pessoal, então hoje nós vamos analisar o quê? Vamos analisar a concordância verbal na página 132. Então vamos começar com a concordância verbal, página 132. Depois temos ali uma observação na 134, verbos haver e fazer, que são impessoais. Tudo isso nós veremos então. Concordância verbal vai lá na página 132 para que possamos analisar a concordância verbal, página 132. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui, desapareça um pouquinho, ó, concordância verbal. Professor, o que é importante que eu saiba a respeito da concordância verbal? Olha só, é importante aqui relembrarmos qual é a regra geral da concordância verbal. Aqui eu desapareço um pouco, mas o que importa é o quadro, tá? Então eu coloco a chamada regra geral. A regra geral diz assim: o verbo concorda com o núcleo do sujeito. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Claro que há várias observações para fazermos em cima da regra geral, lógico, mas por enquanto vamos ficar na regrinha geral. Bom, quando a gente fala o verbo concorda com o núcleo do sujeito, é fundamental relembrarmos aqui o conceito de núcleo. É fundamental. E qual é o conceito máximo do núcleo, professor? Ó, núcleo jamais estará ligado a preposições. Então, o núcleo do sujeito jamais estará ligado a preposições. Nós sabemos que as tradicionais preposições na língua portuguesa, relembrando, para, de, com, por, em, a. Para decompor em a, para decompor em a. Então, o verbo concorda com o núcleo do sujeito e o núcleo jamais estará ligado a preposições. Para que possamos ficar aqui na base ainda, eu quero colocar aqui exemplos. Então vamos colocar exemplos a fim de que possamos debater. Exemplo número 1. Colocamos assim, ó. A equipe de pesquisadores, a equipe de pesquisadores descobriu, pontinhos, a equipe de pesquisadores descobriram, pontinhos, novos elementos de água. Então, a equipe de pesquisadores descobriu ou descobriram. Depois, número 2, surgiu ou ainda surgiram de João, surgiu ou surgiram de João aquelas boas ideias. Surgiu ou surgiram de João aquelas boas ideias. Depois, número 3, colocamos assim: aqui se faz ou aqui se fazem
concertos de cadeiras. Muito bem, então aqui estão as 3 frases a fim de que possamos debater. A equipe de pesquisadores descobriu ou descobriram novas evidências, enfim, surgiu ou surgiram de João aquelas boas ideias, aqui se fazem concertos de cadeiras. Me ajuda aqui, ó. Primeiro ponto, nós temos de localizar o sujeito. Primeiro ponto é localização do sujeito. Então, na primeira frase, a equipe de pesquisadores descobriu ou descobriram. Se eu perguntar quem é que descobriu, a resposta é tudo isso. A equipe de pesquisadores. Então, a equipe de pesquisadores é o meu sujeito. O meu sujeito é a equipe de pesquisadores. Agora, o núcleo do sujeito é apenas equipe. Pesquisadores não, porque existe uma preposição. Então, está aqui o núcleo. Há mais uma informação do núcleo, pessoal, que o núcleo geralmente é representado por um substantivo. Ele não está ligado a preposições, ok? E geralmente é um substantivo. Está aqui, ó. Aqui está o núcleo. E a regra diz que o verbo concorda com o núcleo. Portanto, a equipe de pesquisadores descobriu. Tudo bem? E não descobriram. A equipe de pesquisadores descobriu. Antigamente, o núcleo é a palavra mais importante dentro do sujeito. O núcleo é uma questão gramatical. Depois, surgiram de João aquelas boas ideias. Hoje, em prova de concurso, o que mais usam para a gente? A inversão. A inversão. Como assim inversão? Na linguagem do dia a dia, na linguagem tradicional, primeiro vem sujeito e depois vem verbo. Assim falamos no normal. O menino chegou, os meninos chegaram, esse é o normal. Em concurso público, eles adoram colocar primeiro o verbo e depois, em algum lugar, o sujeito. Aqui está o verbo, em algum lugar depois, o sujeito. Ó, aqui está o verbo, em algum lugar depois, o sujeito. Então é normal, porque o teu inconsciente sempre olha o verbo e olha o que vem antes, pensando que sempre o sujeito está antes. E não é verdade. É normal, em concurso público, que o sujeito esteja, como nós falamos, posposto ao verbo. O que é posposto ao verbo? Posto depois do verbo. Então, surgiram de João aquelas boas ideias. Se eu perguntar que é que surgiu, a resposta é aquelas boas ideias. Tudo isso aqui é sujeito. Tudo bem? Agora, detalhe. O núcleo do sujeito é ideias. Tá, mas não é aquelas. Aquelas é pronome demonstrativo. Boas é um adjetivo. Ideias é o substantivo que eu tenho aqui e não está ligado à preposição. Está no plural. Se está no plural, o verbo vai concordar no plural. Portanto, o certo é surgiram de João aquelas boas ideias. Depois, número 3. Aqui se faz ou aqui se fazem concertos de cadeiras. Lembra, sempre que o verbo vier acompanhado do se, a pergunta para eu localizar o sujeito, é que se mais verbo. Tá aqui, ó. Então a pergunta para eu localizar o sujeito é que se faz? Que é que se faz? E aí vem a resposta: concertos de cadeiras. Isso aqui é o meu sujeito, ok? Qual é o meu núcleo? O meu núcleo é concertos.
Meu núcleo é concertos. Por quê? Porque não está ligado a preposições. Cadeiras ali, preposição. Bom, sendo assim, o verbo tem de concordar com o núcleo e o certo será: aqui se fazem concertos de cadeiras. Professor, que bacana! E é sempre assim? Como é que é? É sempre assim, né? O verbo concorda com o núcleo do sujeito e não há problemas. Bem, às vezes há problemas. Como assim? Às vezes há. Observa só, não precisa anotar, não precisa copiar, mas observa só esta frase aqui, ó. Observa só esta frase. Depois do professor, depois do professor chegar, pontinhos. Depois do professor chegar, começará a aula, enfim. Esta frase, ela pode parecer normal, depois do professor chegar. Mas, se eu fizer a pergunta, quem é que chega? A resposta é professor. Agora imagina se eu disser assim, ó, bom, se a resposta é professor, professor é sujeito e o assunto está encerrado. Não, o assunto não está encerrado. Por que razão, por que motivo o assunto não está encerrado? Porque no momento em que eu disser que professor é sujeito, eu vou de encontro contra a minha regra que diz que o núcleo do sujeito jamais estará ligado a preposições. O que é do? Do nada mais é do que de mais o. Bom, e aí? O que aconteceu aqui? Os gramáticos poderiam deixar assim. Ah, vamos deixar assim, paciência, fica assim e azar, né? Então poderiam deixar assim. Ou eles poderiam inventar alguma coisa, pessoal. O que eles fizeram? Eles inventaram alguma coisa. Primeiro ponto importante, pessoal. Ó, frase está errada. Primeiro ponto importante, a frase está errada. Segundo ponto, eles inventaram alguma coisa para deixar a frase correta. O que inventaram? Isso aí que nós vamos analisar agora, certo? Bem, então agora eu coloco ali a observação. Qual é o problema daquela regra? A regra diz, o núcleo do sujeito jamais estará ligado a preposições, beleza, mas em alguns momentos há uma construção que é muito diferente. Coloca para mim assim, ó, eu desapareço um pouquinho, que vale ao quadro. Observação. Observação. Em alguns momentos, nós teremos de separar a preposição de, separa a preposição de artigos ou ainda pronomes. Então, em alguns momentos, eu vou separar a preposição de artigos ou pronomes. A questão é, quando? Primeiro, pessoal, vai ficar bem assim, ó. De o, de os, de a, de as. Ai, que horror! Isso. De ele, de eles, de ela, de elas. Por exemplo, o segredo vem agora, pessoal. Nós vamos separar a preposição de artigo quando for sujeito de um verbo no infinitivo. Então, só anota o que eu colocar no quadro, tá? Não precisa anotar mais nada. Só o que eu colocar no quadro. Então, eu vou separar a preposição de artigos ou pronomes de o, de os, de a, de as, de ele, de eles, de ela, de elas, pessoal, quando for sujeito no infinitivo. O segredo da matéria está no reconhecimento do infinitivo. Alguns dirão, professor, pelo amor de Deus, infinitivo eu sei, ar, ir, quem é calma, nem sempre é assim.
Cuidado, pessoal, o infinitivo, tudo bem, poderá ser cantar e ninguém erra. Tá aqui, ó, ar. Mas poucos sabem, às vezes o infinitivo estará flexionado. Por exemplo, cantarem. Cantarem também é infinitivo. Levar ou levarem. Falar ou falarem. Estudar ou estudarem. É tudo, pessoal, infinitivo. Assim também, observa comigo, ó, vender. Vender é infinitivo. Ou ainda a flexão, venderem também é infinitivo. Então, vender ou venderem, ser ou serem, dizer ou dizerem. E por fim, partir é infinitivo, assim como partirem. Então, partir ou partirem, ir ou irem, fingir ou fingirem. Professor, não leva mal, não entendi. Já vai entender, já vai entender. Olha só. Em alguns momentos, eu terei de separar a preposição de artigos ou pronomes. A grande questão é quando. Quando for sujeito de um verbo no infinitivo. O segredo é reconhecer infinitivo. Agora vocês vão entender. Fica comigo aqui, ó. Fica comigo. Exemplos. Exemplos. Exemplo número 1. Apesar, espaço, aí eu vou preencher do ou ainda de o, aluno, falar a verdade, ninguém acreditou. Apesar do aluno falar, apesar de o aluno falar a verdade, ninguém acreditou. Exemplo 2. A história, espaço, aluno, a história, espaço, aluno, era verdadeira, verdadeira. Então, a história do aluno, a história de o aluno era verdadeira. Então, a gente tem de escolher ali a história do aluno ou a história de o aluno era verdadeira. Depois, número 3, colocamos assim, ó. Os planos, espaço, estavam corretos. Os planos deles ou os planos de eles estavam corretos. E a última, colocamos assim, o fato, espaço, ó, o fato deles ou o fato de eles mentirem é grave. Tá aqui. Então me ajuda. Isso pode parecer muito estranho e mas é assim que funciona. Eu vou separar a preposição de artigos ou pronomes quando for sujeito de um verbo no infinitivo. O segredo na matéria é reconhecimento do verbo no infinitivo. Se assim é, será que o certo é: apesar do aluno falar a verdade, ninguém acreditou, ou apesar de o aluno falar a verdade, ninguém acreditou? A história do aluno, a história de o aluno era verdadeira. 3. Os planos deles estavam corretos. Os planos deles ou de eles estavam corretos. O fato deles ou de eles mentirem é grave. Ok? Vamos lá? Primeira.
apesar de o aluno falar. Observa aqui, ó. Aluno é sujeito do verbo falar que está no infinitivo. Portanto, eu tenho de separar a preposição do artigo. Apesar de o aluno falar a verdade, ninguém acreditou. Professor, tem certeza? Sim. Pode parecer horrível, mas é assim. Depois, a história do aluno, a história de o aluno era verdadeira. Agora, cuidado. Aqui não há por que separar, é a história do aluno. Primeiro ponto importante, o sujeito é história, não é aluno. Segundo ponto importante, era não está no infinitivo. Se fôssemos colocar no infinitivo, seria o ser ou ainda serem. Então aqui não é infinitivo. Número 3. Os planos deles estavam corretos. Deles ou deles? Como é que fica? Deles. Tudo junto. Os planos deles. Por que, professor? Mesma coisa. Primeiro, o sujeito é planos. Segundo, estavam não está no infinitivo. Se fosse infinitivo, seria estar ou estarem. Estar ou estarem. E a última, o fato deles mentirem ou o fato de eles mentirem é grave. Pessoal, cuidado. Por quê? Porque mentirem é infinitivo, flexionado, mas é. Aqui, eles é sujeito do mentirem. Por mais feio que possa parecer, o certo é o fato de eles mentirem é grave. Então, cuidado, porque é assim em todas as bancas do Brasil. Há momentos que eu tenho de separar a preposição do artigo. Não é normal em relação ao ouvido. A gente olha assim e acha que é horrível até. Porém, pessoal, é correto. Tudo bem? Tá aí a observação da 134. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, agora nós chegamos a um ponto que sempre cobram em concurso público, em todas as bancas, os verbos haver e fazer. Nós vamos analisar tudo sobre haver e fazer, do mais fácil ao mais difícil. O mais fácil quase todos dominam, mas há um ponto mais difícil que alguns não dominam. Então vamos analisar tudo na página 135, tudo em relação aos verbos chamados impessoais. Deixa eu apagar aqui para que possamos analisar os verbos impessoais na língua portuguesa. Olha só, fica comigo aqui, ó, fica comigo. Eu desapareço um pouco, coloco para vocês os chamados, começa assim, ó, casos especiais. E a gente coloca ponto 1, verbos impessoais. O que eu tenho de saber obrigatoriamente a respeito dos verbos impessoais? Letra A. Eles não têm sujeito. Tá, não vamos decorar. Pensa comigo. Toda a teoria diz que o verbo concorda com o núcleo do sujeito, ok? Agora eu chego e falo assim, olha, os verbos impessoais não têm sujeito. Foi por água abaixo a minha teoria. Não existe mais a teoria de concorda com o núcleo do sujeito. Então, verbos impessoais, letra B. Eles ficam na
terceira pessoa do singular. Então, o que é fundamental aqui, ó? É fundamental que saibamos que os verbos impessoais ficam no singular, singular, singular. Eu vou falar mais uma coisa para vocês. Quando há um título, verbos impessoais, alguns pensam, são 50 verbos. Não, pessoal. Em concurso público, verbos impessoais, vocês vão pensar em 2 verbos. Vocês vão pensar no verbo haver e vocês vão pensar no verbo fazer. Ah, professor, só existem 2? Não, existem outros, mas em concurso é haver e fazer. Por exemplo, os verbos que indicam ações da natureza, choveu, trovejou, ventava muito, são verbos impessoais, mas os que aparecem em concurso público, haver e fazer, haver e fazer, haver e fazer. E se eu for comparar, muito mais é o verbo haver. O verbo haver é campeão. O que subentende-se? O mínimo que um funcionário público tem de saber é a concordância do verbo haver. Então eles vão colocar o verbo haver, é tradicional em termos de concurso. Eu vou analisar tudo com vocês do ponto mais fácil até o ponto mais difícil. Fica comigo aqui, ó. 1.1. Começamos o estudo com o verbo haver. Quando que o verbo haver será um verbo impessoal? Em 2 momentos. Ele será impessoal, primeiro momento, indicando tempo transcorrido, e ele será impessoal, segundo momento, ó, igual, no sentido de existir. Observação. Para que fique muito completo, eu não vou colocar apenas existir. Além do existir, coloca para mim ocorrer e coloca para mim acontecer. Professor, como assim? Não entendi. Pessoal, aqui, ó. No momento em que o verbo haver indicar tempo transcorrido ou estiver no sentido de existir, ocorrer, acontecer, significa que ele é impessoal. Mas no fundo, só uma informação aqui me diz respeito. Significa que ele fica no singular. Singular, singular, singular. Então vamos lá. Vamos começar com frases mais fáceis. Eu vou colocar aqui umas 8 frases. As fáceis, intermediárias e as difíceis. Então começaremos com as frases mais fáceis. Exemplos.